A gente tem falado muito ultimamente sobre os sinais dos tempos. Quantos têm uma sensação de estar vivendo os últimos minutos dos últimos dias? Opa, eu devia saber disso já. Eu acho que é por isso. Eu sempre falo para as pessoas, eu creio que bola de neve é cumprimento de uma parábola de Jesus. Sabe aquela parábola da ceia? Que o Senhor manda buscar os nobres, e eles não vêm, e manda segunda vez, e não vêm, ele sai e fala, vai pelas ruas, cata todo mundo. Porque é um negócio, aqui de tudo. Sempre, em todos os lugares. Acabamos de chegar de Porto Alegre, a gente estava lá com o pastor Alexandre, e a galera lá, uma alegria estar com eles. E eu sempre fico admirado, da maneira que o Senhor está agindo. Eu creio realmente que bola de neve faz parte do cumprimento dessa parábola. Nos últimos dias, já estamos naquela hora que o Senhor já convidou os nobres, não queriam vir, e Ele falou, chega, vamos buscar todo mundo. Cata todo mundo, vamos trazer para a mesa, tá? Vamos ver o que Deus vai fazer, como que vou responder à mesa do Senhor. E eu creio que nós estamos aqui, né? Amém? Mateus 24, eu não sei o quanto você conhece, mas é uma passagem sobre o futuro. Os discípulos estavam ouvindo Jesus falar a respeito das coisas por vir, nos primeiros 2 versículos. Ele estava falando sobre a destruição do templo, que aconteceu poucos anos depois, mais ou menos uns 40 anos depois, no ano 70. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. E aí eles estavam um momento a sós com ele. Versículo 3, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Com isso eu quero fazer uma observação meio óbvia, mas eu acho que a gente não repara isso. Jesus semeou no coração dos seus discípulos a clara expectativa da sua volta. Ou seja, todos os discípulos de Jesus sabiam que ele teria que morrer, ressuscitar, ir para o Pai e iria voltar. Eles estão perguntando, qual será o sinal da tua vinda? E como é que vai suceder que o Senhor vai terminar todas as coisas e estabelecer o seu reino, que é outra coisa. Todos os discípulos de Jesus tinham a plena convicção, mediante o ensino de Jesus, que ele seria o rei sobre toda a terra. Por isso, a nossa preocupação com tantas coisas, eu fico pensando, o que a gente está esperando que é muito aquém do que Jesus ensinou? Algumas pessoas falam para mim, mas Mike, isso que você fala é utopia. Ué, o que é Jesus reinando na terra então? O que é Jesus reinando sobre nós? Paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Você pode chamar de utopia, eu vou chamar de céu. Os dois têm razão. E os discípulos estão aqui pedindo para Jesus falar como é que vai suceder isso. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem gente se dizendo Cristo? Porque ele está apontando que virão, no fim, pessoas dizendo eu sou o Cristo. Tem gente dizendo que é o Cristo? Quem é? O Henry, né? Nós estamos num país onde tem uma figura pública
que todo mundo no país conhece, ele é entrevistado na televisão, pede-se a opinião dele, ele se diz Cristo encarnado. Óbvio que ele não é, né? Mas se diz. E é publicado isso por toda a nação. Nós estamos vendo um dos sinais que Jesus citou com os nossos olhos. Mais recente, levanta-se em Miami um homem, Jesus Cristo hombre, das tatuagens 666, que os seus seguidores tatuam. E ele se diz o Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. E dá liberdade para toda sorte de pecado, e a gente ouve essa mensagem e já sabe. Não é, mas é um sinal. Mas é um sinal. Jesus disse, esses dias eu estava pesquisando sobre isso, tem outro na Rússia, que está se dizendo um Cristo. Nós estamos, é aí que eu quero até fazer uma pesquisa, para saber quantas nações tem alguém se dizendo Cristo. Porque aí eu vou dizer, peraí, eu preciso ficar alerta em relação a vários sinais que vão seguir, porque o que segue, você vai reconhecer que tem coisa. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É quase, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Tudo isso está acontecendo, né? Nunca, na minha vida, pelo menos, eu vi tanta guerra. Civil e também entre povos. Civil quer dizer guerra interna nas nações. A Líbia. Tantas outras nações. E quando que nós imaginávamos que os povos do Oriente Médio e da África iriam se levantar contra ditadores? Isso vem anos e anos e anos. E de repente, para mim, é como se alguém ligasse algum interruptor e disse, chega. Sabe o que eu vejo? Sabe que interruptor é esse? Olha aqui do lado. Você já, por acaso, aqui se ora pelas nações? Por acaso se ora pelas nações? Se ora pelo reino de Deus ser estabelecido nessas nações? Pois é. Deus disse, chega da opressão. Vem chegando o meu reino. Porque para um povo não tolerar mais a opressão do seu governo, é porque Deus muda o coração da nação. Igual aqui no Brasil. A partir do ano 2000, o Brasil não tolerou mais o malufar. Está me entendendo? Começamos a castigar, denunciar e castigar a corrupção política. Ao ponto que hoje, eu não sei o quanto você mede isso, mas isso faz parte da minha estada aqui no Brasil. Eu tenho quase 30 anos no Brasil. E com isso eu cheguei e observei essa questão de simplesmente tolerar a corrupção. Eu cheguei em 83, 17 anos, todo mundo falando sobre governadores, sobre prefeitos, sobre deputados e senadores, que todo mundo sabia que eram corruptos, mas pelo menos fazia mais um pouquinho do que os outros. Então, entre os ruins, o menos ruim. Mas em 2000 alguma coisa aconteceu. Um senador foi cassado. No meio do ano.
No final daquele ano, o homem forte da política não foi reeleito presidente do Senado, deu uma doideira na cabeça dele, levou as médiuns lá para dar passe nos corredores do Senado, mostrando que ele cria que aquilo lá era o respaldo dele no governo. Não somente não conseguiu a presidência do Senado, mas ele também foi cassado e nunca mais voltou a ter a força política que ele teve até então. Eu vejo que Deus disse, chega. Ao ponto que hoje estamos com um projeto diante dos nossos governantes chamado ficha limpa. E estamos vendo como é difícil passar esse negócio. O que isso diz, querido? Que tem tanta corrupção, que tanta gente sabe que passando essa lei vai cair tanta gente, mas vai haver uma limpa. É por isso que a igreja não pode parar de orar, porque essas coisas só acontecem porque vem chegando o reino de Deus. Justiça no Espírito Santo, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E nós estamos vendo essas coisas acontecerem, guerras, fomes, não precisamos nem falar. Terremotos, misericórdia, Haiti, Chile, Christchurch, na Nova Zelândia, Japão. Esse ano já outros, a começar com a nossa região serrana do Rio de Janeiro. Chacoalhou. Quem mora por lá falou que a terra tremeu naquela madrugada. Terremotos. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Alguém tem visto na YouTube filmagens que estão sendo feitas de cristãos sendo queimados vivos em países pelo mundo, espancados até morrer por pessoas de outras religiões? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Na menção de todas essas coisas, vem algo que eu estou sentindo, que o Senhor está pedindo para falar aqui nessa noite. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A grande marca da pessoa de Jesus em Israel, quando ele andava pela nação, foi a maneira em que ele amava as pessoas. Dele emanava um amor do Pai, que as pessoas sentiam sem que ele falasse nada. Também a santidade de Deus, também o poder de Deus, tudo isso emanava dele. Mas ele tinha uma maneira de amar que era impressionante. E eu preciso dizer que para a gente compreender o que Jesus está falando aqui e trazer isso para os nossos dias,
Nós precisamos entender o nível de iniquidade nos dias de Jesus. Às vezes, para isso, medir a opressão que Israel estava vivendo. Lucas 13 passa para nós uma informação que Pilatos, o governador romano, que estava em Israel, matou alguns galileus e misturou seu sangue com seus sacrifícios. Às vezes a gente passa por essa passagem e eu acho que a gente não lê, não avalia. Como é que ficaria se o governador de São Paulo matasse alguns dos teus conterrâneos aqui de Santos e misturasse o seu sangue com sacrifícios que ele estava oferecendo? A gente ficaria contente com isso? E esse fato era um fato, vamos dizer, de conhecimento público. Todo mundo sabia. Eu não sei se você já, naquela palavra que Jesus fala para expressar o amor do reino, você vai andar a 2ª milha. Quem já ouviu isso? Você vai andar a 2ª milha, mas você sabe o contexto dessa palavra? De onde vem essa palavra? Na opressão do Império Romano em Israel, parte dessa opressão permitia que qualquer soldado romano que estava lá para governar e para impor a lei sobre o povo de Israel, podia exigir que qualquer cidadão carregasse a sua armadura quando ele estivesse cansado por 1 milha. E o cidadão não podia recusar. Ou seja, você está lá no meio do seu trabalho, você está indo para o mercado e o soldado fala: você, vem cá. Eu estou indo em tal lugar, carrega minha armadura. A armadura pesava uns 30 quilos. Por 1 milha, 1,5 quilômetro, é trampo. E Jesus fala, para você revelar o amor de Deus para esse que está te oprimindo, você vai andar a 2ª milha. Jesus sabia o que era amar meio à opressão. É claro que ele tinha uma fonte dentro dele que chama Espírito Santo. E é dessa fonte que ele tirava esse amor, que ele encontrava esse amor para passar para os outros, para os pecadores. O pessoal dos bares gostava de estar com Jesus. Ele foi chamado de mulherengo, beberrão, por estar no meio dessa galera. E eles estavam lá, eles gostavam da presença de Jesus. Por quê? Por causa do seu amor. A maneira que ele simplesmente amava as pessoas. Por causa desse amor, uma mulher adúltera, flagrada em adultério, se converte. Por causa desse amor, uma mulher vai lá na casa do fariseu, Simão, Lucas 7. E ela se derrama aos pés de Jesus na casa do fariseu. E ela não está nem aí. Mas é por causa desse amor que emanava dele. Essa mulher adúltera, todo mundo sabia da história, do passado dela. E ela não estava nem aí. Jesus estava ali, ela tinha que chegar, derramar sua vida diante de Jesus, pedir perdão, encontrar o perdão que ela tanto precisava. Isso tudo porque Jesus emanava esse amor. Ele está falando aqui, lembra que ele falou para os discípulos, o mundo vai saber que eu sou o Senhor, como? Porque vocês vão curar os enfermos? O mundo vai saber que eu sou o Senhor porque vocês vão expulsar demônios? Porque vocês ressuscitam os mortos? Porque vocês têm grandes sinagogas? O mundo vai saber que eu sou o Senhor, por quê? Porque vocês amam uns aos outros. E Jesus disse que o amor de quase todos esfriará. Eu não sei de você, mas o que eu estou falando aqui, eu tenho do Senhor como aviso para a igreja.
estamos dentro desse tempo. Já estamos dentro desse tempo. A multiplicação da iniquidade deixa a gente meio frio. E a gente precisa zelar. A gente precisa zelar. A gente fica queimado com um, queimado com o outro, queimado com essa situação, queimado com aquela situação, e a gente começa a se fechar. Você sabe o que eu estou falando? Pode ser com alguém da sua família, pode ser com algum colega, pode ser com algum estranho, mas a gente começa a ficar ressabiado, a gente começa a ficar com o pé atrás, a gente começa a ficar resguardado, e o Senhor está dizendo: não deixa meu amor se esfriar dentro de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém está passando por isso, que não é só eu, outros. O inimigo quer que o nosso amor esfrie. Na multiplicação da iniquidade do mundo e da igreja, parece que o nosso amor começa a esfriar. No meio de toda essa turbilhão de coisas acontecendo no mundo, parece que a gente tem medo de amar, de se abrir, de se tornar vulnerável junto ao outro, para mostrar o amor do Senhor. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. E eu não vou delongar com essa palavra, tá? Mas eu preciso trazer essa palavra do Senhor sobre nós. Eu acho que muitos, se não todos, devem conhecer essa passagem. Essa passagem, 1 Coríntios 13, é a passagem sobre o amor. O amor. Está falando do amor de Deus. Está falando o amor que vem de Deus. O amor semelhante, o amor com que o Senhor nos ama. E Paulo está falando com uma igreja que está vivendo a multiplicação de iniquidade. Se você avaliar as cartas que Paulo escreve para Corinto, para a igreja em Corinto, você vai descobrir que essa igreja não ia nada bem. Essa igreja, no meio do culto, tinha pessoas levantando e gritando: anátema Jesus. Isso significa Jesus seja amaldiçoado. E eles não tinham discernimento espiritual para entender que essa pessoa estava falando endemoniado. Havia uma mistura ali de dons espirituais nas pessoas e não havia um discernimento, não havia libertação. E as pessoas, era necessário que Paulo escrevesse para essa igreja sobre os dons espirituais, para diferenciar os dons do Espírito Santo verdadeiros e os dons falsos que vinham do espiritismo grego, que vinham do templo de Apolo, um templo de profecia e de oráculos. Ali, o que nós chamamos de mitologia grega, na verdade era espiritismo grego. Nunca eu vou chamar Umbanda de mitologia brasileira. É espiritismo. Da mesma forma, a mitologia que nós chamamos historicamente grega, não é mitologia, é espiritismo. E os dons espirituais das trevas o inimigo estava atuando com esses dons, e quando as pessoas se convertiam, não havia discernimento. E Paulo, quando ele foi para lá, ele ficou 1 ano e pouco, ele teve maior problema na vida dele, porque ele ficou pela primeira vez com um grupo durante mais tempo. Aí que ele teve que lidar com os problemas pastorais, porque antes ele não tinha pastoreado. Ele tinha anunciado o evangelho numa cidade, depois de 3, 4 semanas, 2 meses, vamos para a próxima cidade. E deixava aquele grupo atrás. E que o Espírito Santo agora os leve. Ótimo. Mas quem ficava como pastor?
quem ficava para cuidar do rebanho? Em Paulo, justamente quando ele sai de Corinto, ele sai fazendo um voto, só para a sua informação. Tão frustrado que ele ficou nessa viagem e terminando esse tempo em Corinto, que ele fez um voto, tipo, Senhor, se o Senhor não me atender agora, não tem como eu continuar o ministério. E ele parou. Inclusive, ele passou na cidade, indo de Corinto para Jerusalém, onde ia passar o tempo do seu voto. Tá? Ele passou em Éfeso, e o povo lá pediu para ele, fica aqui conosco. Você é o Paulo, o missionário, agora nós vamos poder crescer com você. Fica aqui entre nós, pastoreia a gente. Ele falou, não posso, eu estou de voto. Imagina se um pastor fizesse isso hoje. Seria excomungado, crucificado. Mas Paulo sabia, se eu não tiver alguma coisa de Deus, para mudar a minha atuação, o meu ministério, não tem como eu continuar. Tão frustrante que foi o tempo, e ele teve que explicar para essa igreja sobre amor. Lógico, é revelação de Deus sim. Mas é porque a igreja em Corinto não estava vivendo o amor na família de Deus. Então ele foi explicar, e é isso que eu quero citar aqui. Primeiro, quantos já ouviram essa passagem relacionada a um casamento? Geralmente é o contexto onde nós ouvimos essa palavra. Mas eu quero falar para você e afirmar, essa revelação não vem do casamento. Essa revelação é para a família de Deus. Esse amor deve ser um amor descrito entre todos nós. Não porque somos casados, mas porque somos irmãos da mesma família. E o nosso irmão mais velho se chama Jesus. Amém. Obrigado pelo amém. Vamos olhar. Primeiro versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. É significante essa palavra porque ele está dizendo, ainda que eu fale bonito e até fale em línguas. Ele está dizendo que até os dons espirituais fluam na minha vida. Se eu não tiver amor, clang, 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 clang. Só isso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, assim diz o Senhor, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos testar agora nosso amor? Vamos deixar o Espírito Santo falar na Vera com a gente? Você topa? Tá? Porque aí ele fala, o amor é paciente. Como é que está a sua paciência? Começa com os teus filhos, tua esposa, teu marido, teus colegas. Ah, mas Mike, você não sabe a pressão que eu vivo. E daí? Quem não está na pressão? Jesus não estava na pressão?
é benigno. Não deseja mal a ninguém. É benigno significa age para o bem dos outros. Isso descreve as nossas atitudes. E desculpa falar assim, mas isso descreve a sua atitude no seu serviço. Às vezes a gente faz uma divisão, uma desassociação das nossas vidas. Somos uma coisa com a nossa família e com a igreja, mas lá no serviço ou na escola, parece que a gente consegue desassociar e a gente trata as pessoas num padrão parece que é diferente. Você é benigno onde você trabalha, onde você estuda. Vendedores, representantes comerciais, você é benigno? O amor não arde em ciúmes. É olhar para o outro e achar que aquilo que o outro tem, eu que mereço. E se eu não puder ter o que o outro tem, então não é justo. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Mamãe, não se exaspera com seu filho. O que eu vou fazer com você? Não se ressente do mal. Sabe perdoar. Não se ressente do mal. Está atrás de mim. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Se eu sou grande no Senhor, eu não tenho mais o direito de cair no chão e fazer birra. Se eu sou grande no Senhor, eu não tenho mais a defesa, mas Ele não me amou primeiro, mas ela não me amou primeiro.
Eu não tenho mais esse direito. E não tenho mais direito de cobrar de outrem que me ame primeiro. Porque eu não sou mais menino. Quem é maduro espiritualmente, desse se espera o amor. Igual na família. Eu espero que uma criança, um filho, faça birra. Seja imaturo. Mas não se espera que os pais façam birra. Você pode imaginar, depois do filho desobedecer 4 vezes, o pai se joga no meio da sala, começa a espernear. Que coisa ridícula. Mas quantas vezes nós fazemos isso diante de Deus? E até fazemos isso de outras maneiras. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém o amor, o maior destes, é o amor. Eu creio que Deus está querendo fazer algo nesses dias. Eu entendo que Jesus, no meio da multiplicação da iniquidade, Ele revelava através da sua vida um amor extraordinário. Um amor incomum. E eu creio que nessa noite o Senhor está dizendo, tem muitos aqui que têm sofrido com a multiplicação da iniquidade, tem muitos aqui que talvez tenham sofrido até traumas ministeriais, não necessariamente aqui, traumas em relacionamentos, e você está meio enclausurado, você procurou o casulo, é difícil a borboleta voltar para o casulo. Aliás, não dá. Tem até pessoas que você está machucado até com cônjuge, com filhos, com pais. E você está num momento em que você está diante de uma decisão. Muito simples diante de Deus Pai. Você perdoa ou não? Sinto que em muitos casos a pessoa já pediu perdão. E você está no meio de um negócio onde você está, não sei se dá para confiar de novo, dá para ceder de novo. E Deus está dizendo, vai. Porque só assim você vai descobrir a fonte do meu amor. Para deixar o meu amor fluir através de você. Eu creio que muitos estão diante de uma decisão. Outros se encontram como causa dessa dor, dessa ferida. E você sabe que você causou essa ferida. E você está deixando de amar. Até porque você não sabe se você vai ser recebido com amor e se você vai receber o perdão, como você tanto precisa e tanto gostaria de ter. E o Senhor está dizendo, você sente isso?
Porque você precisa tomar o passo para pedir perdão e se humilhar de verdade. E pedir perdão por causar a ferida, o trauma, a dor que você causou no seu próximo, seja quem for. O amor de muitos esfriará por causa da multiplicação de iniquidade. Não fala só sobre os justos, fala sobre o injusto também, o ímpio também. Não fala só sobre aqueles que foram injustiçados, mas fala também daqueles que injustiçaram. E isso acaba pegando todo mundo, dos dois lados, porque com uma pessoa, ela pode ter me causado dor. E outra pessoa, eu posso ter causado a dor. O amor de muitos esfriará. Quem me conhece sabe que eu tenho ensinado muito ao longo desses anos sobre dons, sobre a presença, sobre a manifestação sobrenatural do Senhor. E eu não volto atrás em nada daquilo, nem um pouco. Mas já há alguns anos o Senhor tem dado essa palavra sobre amor extraordinário. Amor extraordinário. Eu sei que no Bola de Neve, quase todos, provavelmente a maioria, estão porque foram alcançados no momento de um amor extraordinário. Alguém te pegou e te amou quando você não merecia nada disso. Você lembra disso? Lembra disso? Grande amor e misericórdia. Você foi alcançado por um amor extraordinário. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ministrar numa conferência profética. E Deus me deu uma palavra para os pastores do Bola. É uma coisa interessante porque eu olhei para eles e eu falei: o Senhor está dizendo obrigado. Obrigado a vocês por terem expressado um amor extraordinário. Sacrificar tempo, dar da sua família, dar do seu lar. E muitos foram alcançados por esses e por aqueles que foram alcançados. E o tempo passa, e por mais que a gente não queira, a igreja se faz de seres humanos, que muitas vezes tem altos e baixos, e todos têm os mesmos problemas. E nessa noite eu sinto que Deus está dizendo: lembra-te do amor. Sim, você tem direito a exigir tudo. Fora de Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a gente não tem direitos. Se morremos com Ele, somos mortos, é Ele que vive. Homem morto não tem direito. Ele se esvaziou, Filipenses 2. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, se esvaziou, e servo tornou, a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Isso é de Filipenses 2. Aquele que era igual a Deus, com todos os direitos e atributos divinos, ele se esvaziou para se tornar igual a nós, a fim de poder nos alcançar. Amor extraordinário. Amor extraordinário começa com eu me esvaziar dos meus direitos. Eu creio que, aliás, eu preciso dizer assim, eu creio que eu estou ouvindo de Deus, a verdadeira maturidade cristã vem
quando decidimos que não temos mais direitos de exigir do nosso próximo o amor e decidimos procurar esse amor no Pai para ser uma fonte inesgotável de amor para os nossos próximos. Assim eu não vou cobrar da minha esposa, mas você não faz isso que eu quero que você faça. Dos nossos maridos, mas eu queria que você falasse assim, que você me amava mais e mais e mais, e você não me fala que você me ama. E você vai, com esse amor, você vai aguentar o quarto do seu filho que ele nunca arruma. E você vai perceber que é mais importante amá-lo do que viver no seu perfeccionismo de o quarto arrumado. Lógico, você não vai deixar crescer fungo lá e as bactérias, não vai deixar criação de ratinho, etc, etc. Lógico, tem seus limites. Mas você sabe o que eu estou falando. Porque no fundo, a nossa maturidade em Cristo não se revela porque expulsamos demônios. Nós precisamos expulsar demônios, nós precisamos curar os enfermos, nós somos incumbidos de pregar o Evangelho, de ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, são ordens. Mas isso vem porque estamos em Cristo. A nossa maturidade se revela pelo amor que emana de nós para com o nosso próximo. Por isso Paulo fala, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, brincava no quintal com os meus brinquedinhos. Mas quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Ele está falando sobre amor no contexto de amadurecer. Todas as coisas do sobrenatural passarão. O que vai perdurar? O amor. Eu estou com a impressão que tem pessoas aqui que precisam falar um com o outro. Eu não sei quem está aqui que você percebe, opa, eu errei. Realmente tal atitude, tal palavra não procedeu de amor. Me perdoa. E pode ser que você ouvindo essa palavra, você está identificando algo especificamente, algum relacionamento, e você está dizendo, A minha atuação não é qualificada como amorosa. Eu acho que é um tempo de estar diante do Senhor. Primeiro, para pedir perdão do Pai. Talvez tomar essa decisão, sabe de uma coisa, Senhor? Eu que estou querendo sempre dos outros, exigindo dos outros o seu amor. Está na hora de eu deixar a meninice. Deixar a infância. Passar para ser adulto. Aqui na frente está aberto para você corresponder. Se você quer sair do seu lugar,
mas também especialmente nesse momento, nós temos muito lugar aqui. Se você precisa falar com alguém, não tiver uma cadeira perto dela, chama ela e vai ali. Aqui tem que ser a casa do Pai. Na casa do Pai, Ele está olhando tudo isso. Eu tenho uma certa expectativa de que aquilo que eu estou falando está vindo dEle. Tá? Me perdoe a presunção, talvez, mas eu busco isso no Senhor. Aqui, se é a casa do Pai, o Pai está falando essas palavras para nós. Ele está querendo que a gente corresponda. Maridos, esposas, pais, filhos, irmãos em Cristo, irmãos de sangue. É um momento de reparar alianças, laços. É um momento de se humilhar, pedir perdão. Até simplesmente, se está meio travado, declarar: escuta, eu preciso de você. Eu te amo, por mais que a gente venha batendo cabeça, eu quero declarar que eu te amo. E eu preciso de você. É uma hora de... Como é que eu vou dizer? Tem uma palavra em inglês, stir up. É uma hora de ativar, de remexer. Sabe quando alguém faz uma sopa e você deixa esfriar e forma-se uma crosta, tá? Está na hora de desfazer da crosta, tá? É hora de esquentar a sopa de novo. O amor de Deus entre nós. Corresponda com o Pai. Você sabe onde essa palavra se aplica a você. Se você precisa pedir perdão do Pai, ou pedir perdão de alguém que está aqui, renovar a sua aliança de amor, sua ligação com alguém que está aqui, faça agora. Pode ser marido, esposa, pai, filho, irmão com irmão, colega. Mas corresponda com Deus agora. Não desliga todas as luzes sobre o povo para que possam encontrar irmãos. Deixa uma luzinha acesa aí. Isso, tá bom. Desculpa, mas se apagar tudo, nós não vamos poder chegar em quem Deus está querendo nesse momento. Ao ouvir a tua voz, quero me achegar a ti. Ao ouvir a tua voz, quero me achegar a ti, Deus. É tão bom te conhecer e sentir o teu amor. É tão bom te conhecer e sentir o teu amor que invade a minha alma, que invade a minha alma, que invade a minha alma, que invade
invade a minha alma. Abba, Pai, quero sentir o teu amor. Abba, Pai, tu és o meu Pai, faz-me sentir o teu amor. Abba, Pai, Abba, Pai, quero sentir o teu amor. Abba, Pai, tu és o meu Pai, faz-me sentir o teu amor. Ao ouvir a tua voz, quero me achegar a ti. Ao ouvir a tua voz, quero me achegar a ti, Deus. É tão bom te conhecer e sentir o teu amor. É tão bom te conhecer e sentir o teu amor, que invade a minha alma, 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 que invade a minha alma. Abba, Pai, quero sentir o teu amor. Abba, Pai, tu és o meu Pai, faz-me sentir o teu amor. Abba, Pai, Abba, Pai, faz-me sentir o teu amor. Abba, Pai, tu és o meu Pai, faz-me sentir o teu amor. Eu espero que você não tenha deixado esse momento passar em vão. E eu sei que quem refletiu, muito provável que tem algumas pessoas que sabem que ao sair daqui, precisam falar com pessoas que não estão aqui. E você tem essa incumbência da parte de Deus. Eu quero orar uma coisa muito simples. Como igreja do Senhor, eu creio que nós precisamos de um batismo de amor. Esse amor é extraordinário.
É fácil amar quem a gente não conhece. E abraçar e sorrir. É outra coisa quando se trata de pessoas que são mais próximas. Aí que o amor vai ser extraordinário. É muito fácil amar quem é fácil de amar. É outra coisa amar quem não é fácil de amar. Aí que o amor vai ser extraordinário. Se você concorda com essa oração, fique em pé. E eu estou em pé aqui dizendo, Senhor, eu também. Eu não estou me isentando disso não. Eu estou pedindo do Senhor esse amor. Nesse momento, nesse dia. Para que o mundo saiba que somente Jesus é o Senhor. E para que eu possa amar todos que Deus enviar para próximo de mim. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nos colocamos diante de Ti. E em primeiro lugar, Pai, nós queremos Te agradecer o Teu amor que nos alcançou. O Senhor nos amou primeiro. E reconhecemos que esse amor foi expresso, foi revelado através de pessoas. Pessoas que falaram para nós do Senhor, pessoas que revelaram para nós Teu amor, pessoas que não deixaram de agir, mas agiram com amor extraordinário. Senhor, eu quero Te agradecer nessa noite, especialmente, pelo amor extraordinário que nos alcançou quando a gente estava no meio das trevas, no meio da lama, no meio da sujeira, no meio de vícios, no meio do pecado, afundado e dado por perdido. Mas o Senhor, no Teu grande, extraordinário amor, veio até nós e nos alcançou. Agora, Pai, nós estamos pedindo do Senhor um batismo de amor. Não queremos que o nosso amor esfrie diante da iniquidade de muitos e diante desse momento. Diante da multiplicação da iniquidade, não queremos esfriar. E, Senhor, não queremos esfriar também porque a gente às vezes perde a nossa luta contra o pecado. Ensina-nos a amar, Espírito Santo. Seja uma fonte que venha nos batizar do nosso interior, um novo batismo de amor. Vem, 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 Senhor. Um batismo de amor sobre nós como igreja. Profetizo isso, Senhor, sobre essa congregação, sobre as congregações, Senhor, do litoral. Todas as congregações ligadas a essa, Senhor, sobre a igreja de santos, Pai. Revela Teu grande amor através dos Teus filhos. Batiza-nos, Senhor, com Teu amor. E recebemos esse amor. Recebemos, Senhor, esse amor. Recebemos um amor incondicional. Um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Seja a fonte, Espírito Santo, que flui de nós com esse amor. Pois nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.